Só tendo a morte quase certa é que o poveiro não vai ao mar. Aqui o homem é acima de tudo pescador. Depende do mar e vive do mar. Cria-se no barco e entranha-se de salitre. Adeus, homem, que o Senhor esteja contigo. Ó, Senhor, dá contigo. Não te preocupes, que a gente vai te ver. Ó, Senhor, Deus. Carlos Gonçalves de Castro. Nasci a 22 de junho de 1940, na Rua António Graça, na Póvoa do Varzim. Naquele tempo, éramos rapazes, não havia roupa para vestir. Íamos para a praia todos nus, ali à beira da piscina, tinha nas pedras por aí. Fez a terceira classe e depois aí foi para o mar logo, com 12 anos. Estava em cima do cais sem documentos, fugidos à polícia. Estava em cima do cais, um barquito lá, pá, quer ir para o mar? Quero. Saltei do barco, lá foi com eles para o mar. Desde andei assim para o mar, fugido. Eu chamo-me Francisco Gonçalves Nunes, nasci na Rua da Lapa, aqui na Póvoa do Varzim, em casa dos meus avós. A minha infância eu era muito rebelde, não agrada nem ao menino Jesus, era assim. E depois, na escola, até andei até a idade dos 14 anos. Poderemos localizar na segunda metade do século XVII o momento em que a pesca se estabeleceu como uma atividade caracterizadora e identitária da Póvoa.
O facto de as redes serem relativamente acessíveis permitia que o pescador, ainda jovem, conseguisse ter meios de subsistência próprios, o que os libertava para constituir matrimónio. E, de facto, o jovem pescador costuma casar-se bastante mais cedo que a classe da lavoura, o que, portanto, sustentou o crescimento demográfico da Póvoa. E foi, de facto, esta comunidade que foi crescendo de uma maneira muito significativa, que transformou a Póvoa no principal centro de pesca do país. Para o ano de 1888, temos como indicador 4.500 pescadores e 700 barcos. Quando peguei na lancha, o andar à vela era uma coisa que eu gostava mesmo de andar à vela, e ainda hoje, pronto, já não é como era antes, mas pronto. E para mim não foi novidade. Desde Setúbal até ao Finisterre, nós já percorremos esses portos todos. Até inclusive fomos a Santiago de Compostela. Só havia barcos à vela no meu tempo. Era a vianinha de motores, era a vianinha, era o pensamento e era a poveirinha. E depois daí fui começar a desenvolver mais ou mais o resto aqui na Póvoa era uma terra de fome. Existia 4 lanches no meu tempo. 4. Fé em Deus, Olá Riba, Siragonia. Olha, desistiram. Começaram a vir os barcos motores. Só ficou, parece que era a Siragonia, que era ali à beira do castelo, lá numa parte de uma secção que é da Câmara Municipal. Foi até ela dobrar, cair. Digamos que a razão mais direta poderá andar associada ao surgimento do Porto de Leixões e ao investimento que aí se realizou em embarcações modernas e nas artes novas. Mas a questão, de facto, de fundo, era a inadequação do Porto de Abrigo da Póvoa para o funcionamento destas novas tecnologias da pesca que se afirmaram por essa altura. E, portanto, nas primeiras décadas do século XX, a Póvoa vive uma crise gravíssima na pesca que, por arrasto, se manifesta em toda a economia local. Fiz o exame da 4ª classe. Uma professora teve pena de mim e levou-me ao exame. Mal acabei o exame, fui logo para a escravidão. Fui de moço às traineiras. Naquele tempo os moços eram os escravos e as traineiras tinham 42, 43 homens. Mar a fresca daquele mar, o mar é lindo, a noite é bela, ó poveirinha, quero-te amar. Quando deixei a fábrica, entrou a minha filha, ela foi para a fábrica e eu fui vender, pegar no carro, o carrinho que eu tinha, o carro de mão. Ia comprar aqueles barcos, comprava os barquinhos, já tinha aqueles barcos certos. Eu, quando ia lá para o Anjo, eu levava só peixes bons, que eu também era só professoras, doutoras e assim. Foi lá abaixo a ver o Senhor dos Milagres, não sei onde os senhores sabem, o Senhor dos Milagres lá embaixo. E depois não vendi nada. Eu cheguei aos Arcos, só vendi aos Arcos. Cheguei aos Arcos cá em cima, pousei o carrinho, porque o carrinho tinha o pé para pousar. Pousei o carrinho, sozinho, eu e Deus. Botei os meus olhos para o céu e disse: Senhor, ajudai-me, Senhor, só vós é que sabeis. As lágrimas queimam de 4 a 4, a chorarem. Ó Senhor, ajudai-me, ó queridíssimo Jesus. Cheguei cá acima com toda a bandida. Toda esta costa litoral e de modo particular este núcleo aqui destas comunidades e desta comunidade da Póvoa de Varzim está bastante vincada e tocada por este aspecto do sagrado. É bastante vincado e visível até, concretamente, nas embarcações. Outra coisa que também aqui se distingue, concretamente aqui a partir desta igreja, como sabemos no seu exterior, é o farol. Esse farol que teve um propósito, evidentemente, de orientar na entrada da barra os barcos, mas que mais do que ser esse farol totalmente visível nesse sentido, foi e é no sentido mais simbólico daquilo que guia, orienta a vida das pessoas
nesta lida com o mar e nesta lida do dia-a-dia com as suas famílias. Minha mãezinha saía pela porta da frente, ia vender, não era vender, era deixar o peixe sem preço. Na volta, passava no mesmo lugar, pegava-me e trazia-me para baixo. No outro dia, tinha que estar pronto para seguir para cima outra vez, e era aquela vida. Dinheiro não havia. Eu ia para o argaço, estava no mar, muito vento, mar, atrás do cais. E eu botei o ganha-pão, meti-o de argaço, e depois para puxá-lo para cima. A ressaca levou-me, e eu ia para o mar abaixo. A ressaca, larguei o ganha-pão, do pouco que eu sabia nadar, ainda consegui vir para a terra. E uma mocinha de Abremar morreu, a ressaca levou e morreu. E depois do argaço andava a vender com a gamela, pelas ruas, no verão. Mesmo de pequenina, eu andava com a minha mãe a vender um tabuleiro, botava meia dúzia de fanacas e dizia assim, olha, começa a leiloar assim 5. E eu, a minha mãe aqui a leiloar e eu aqui à beira dela. 5 e 500, 6 e 500, 7. Mas a minha mãe dizia assim, filha, quando ninguém votar, tu votas da tua cabeça. E botes, se tiver 6, tu botes 6 e 500 para o pessoal que estava do lado lá, votar 7. Que ela fez isso comigo, foi uma compra. Sou poveirinha, vendo sardinha a saltar, que era bela sardinha que chegou do nosso mar. Então vivinha, chegou naquele barquinho, vira-te para mim, rapaz, eu sou o teu raposinho. Vamos cantar, dançar, bailar, a fresca, a fresca, do nosso mar. Ar é limpo, bela, muito bela, diz a poveirinha. Houve necessidade de a mulher encontrar soluções, porque na pesca tradicional ela era, digamos, a tripulação de terra do pescador. Com a destabilização que esta crise gerou, ela perdeu muito dessa função. Os seus homens emigraram para Matosinhos, para o Brasil, e portanto ela deixou de ter a função de tripulante de terra e necessitou de encontrar outras soluções, que passaram muito pela venda ambulante de pescado, que passaram portanto, por trabalhar nas fábricas ou até mesmo pela costura. Quando o município decidiu criar este centro ocupacional, foi com o objetivo de devolver, sem dúvida nenhuma, aquilo que tanto nos deu a comunidade pescatória na Póvoa de Varzim. E a criação deste centro ocupacional aqui na Lapa, mesmo no seio desta comunidade, tem como objetivo devolver a felicidade também às pessoas que tanto nos deram. Foi criado aqui, e fruto muito daquilo que na altura foi um conceito que se começou a falar muito, que foi o conceito de envelhecimento ativo, permitir que as pessoas, de uma forma muito transversal, consigam envelhecer bem na Póvoa de Varzim. São histórias que nos fazem compreender como era a vida noutros tempos, e nós, sem dúvida nenhuma, que para conseguirmos hoje em dia respeitar aquilo que é o nosso presente, temos que naturalmente conhecer aquilo que foi o nosso passado. Até depois, com 19 anos, foi para a pesca do bacalhau. Ai, senhoras, olha, eu nem quero lembrar essas coisas, porque era um medo desgraçado. Porque às vezes estava na Boeiros, ventos frescos, e você no bote, no Dore, não é? No bote. Aí, nossa, não sei. E depois tinha medo de correr à afeição do vento, e depois passar um navio, e depois para trazê-lo para o navio. Era uma coisa tão difícil que, claro, nem é bom falar nisso. Fiz 18 anos em janeiro, em abril, embarquei no primeiro navio no Vaz. Tinha um defeito muito grave daquele navio. Era feijão, grão, batata com casca, feijão, grão, batata com casca, carne de cavalo, que naquele tempo era carne salgada que se levava em barricas, à quinta e ao domingo. De resto não havia mais nada. 2 no navio Vaz e depois 7 no Luís Arribal.
E na primeira viagem que foi no Luís Arribal, era um navio, aquilo daquele tempo, que era um hotel. Valia mais só a sopa do Luís Arribal de que havia o conduto todo do vaso. Mas eu gostava da vida do bacalhau, do convívio, que antigamente havia muito respeito. Os mais novos aos mais velhos e os mais velhos aos mais novos. Ao fim de naufraguei, em 73, no Luís Arribal, acabou a tropa, acabou o bacalhau. Costumo contar sempre esta história, que a certa altura, quando foi portanto, daquele escândalo que aconteceu com a camisola poveira, quando houve uma usurpação da nossa camisola poveira, uma senhora encontrou-me na rua e disse-me: "Você já viu aquela Belena?" Belena é uma expressão típica aqui da Póvoa, deve provavelmente referir-se à Ana Bolena, e o que quer dizer é mentirosa, enganadora. E eu fiquei a pensar naquilo, porque de facto era uma expressão que já não ouvia há muito tempo, e daí ter pegado nesta espécie de dicionário e ter feito esta publicação. No entanto, aquilo que são as tradições dos pescadores e aquilo que é cultura pescatória continua perfeitamente visível na nossa cidade, que é isso que está aqui em causa, e está espalhada por todo lado. Não é só a camisola poveira, não são só os dizeres, mas também são as siglas poveiras, que, por incrível que pareça, e é irónico dizer-se isso, que a marca do pescador analfabeto hoje em dia é aquilo que nos identifica pelo mundo todo. Quando regresso à cidade, levo o mar no bolso, em carne viva. Lenço, lira, liberdade. A pesca durante muitos anos pareceu esquecida pela nossa tutela, quase ninguém se lembrava da pesca. Como era um meio de sobrevivência, muitas das regras que iam saindo nunca se ajustavam à pesca. Agora, como a pesca já é um negócio de uma empresa normal, como qualquer de terra, o que é que se fez? Colocou-se as regras da terra na pesca, mas muitas não se encaixam na pesca. A maior dificuldade da pesca agora não é apanhar peixe, não é vender o peixe, é um bocado a falta de pescadores, mas o maior entrave é a burocracia que se está a criar à volta das empresas da pesca. Nós temos tudo muito pregado, temos tudo muito linguado. O peixe não acaba no mar, acaba o pescador, o peixe não acaba. Agora, nós pescadores também percebemos que estamos a trabalhar com recursos naturais, recursos finitos, que é a natureza. Temos que saber gerir bem e cada vez se está a gerir melhor. Os portugueses nisto são os primeiros da Comunidade Europeia a cumprir tacas e cotas. Agora nós assumimos a empresa, os meus pais já têm uma certa idade, não são velhos, mas já têm uma certa idade, onde somos nós estamos já à frente da empresa. Eu estou no mar e a minha esposa está em terra. Agora funciona como uma empresa, não é a esposa que negocia preços, não é a pesca hoje em dia, já é mais industrial. O meu papel é ver o que é que falta a nível de contabilidade, associação, chegar à hora para ir à descarga do barco. Não falo pela pesca, porque a pesca há anos bons, há anos maus, e o pescador sempre foi assim, tem que guardar dos bons para os maus, e é assim que funciona, pelo menos nós funcionamos assim. Exato. Mas a nível de leis, proibições, vejo as coisas um bocado assim para negras.
Mesmo financeiramente é mais complicado, uma vez que se não forem para o mar, não temos como angariar dinheiro, não é? O barco tem mesmo que ir para o mar, mesmo nós estando a trabalhar em terra, não é isso que nos traz o dinheiro. Então nós temos, hoje em dia temos funcionários fixos, em que antigamente não. Antigamente só ganhavam mediante o barco ir para o mar. Hoje em dia não, hoje em dia temos os nossos funcionários em que ao fim do mês têm que levar o ordenado deles. Então aí torna-se um bocadinho mais complicado, daí nós dizermos que temos que guardar de uns meses para os outros, ou de umas semanas para as outras, porque nem sempre podem ir para o mar e temos, todos os meses temos as nossas obrigações a cumprir. Nós neste momento, comparando o atual com o passado, no tempo dos nossos avós e pais, nós temos as melhores embarcações, isso é verdade. Mas também para dizer que naquele tempo tínhamos muita gente a trabalhar nas embarcações, neste momento não temos. E o que quer dizer que nós, neste momento, temos boas embarcações, mas também faz falta dizer aqui que nós, desde 2000, do ano de 2000 até o ano que estamos atual, não tem havido novas embarcações. As embarcações são embarcações bem adaptadas, são embarcações seguras, mas neste momento também vamos dizer que temos embarcações já boas, mas obsoletas. Quando eu digo boas, a embarcação dá uma imagem que está boa, mas tem muitos anos. Tem embarcações aqui com 30, 40 anos e neste momento estamos a atravessar grandes dificuldades. Está a ser complicado manter a pesca porque não temos mão de obra portuguesa e tivemos que recorrer à mão de obra estrangeira e isso está-nos a dificultar muito, mas muito, a necessidade de nós manter a pesca sustentável. A Associação Para o Maior teve uma importância grande na parte da pesca porque conseguiu apetrechar as embarcações com mais meios de salvamento e de navegação mais segura. Pronto, na altura era o mestre de festas, o saudoso mestre de festas, que levou esta luta muito a peito. Depois do naufrágio do Luz do Sameiro, não é? Que foi algo que toda a gente viu, morrerem a metros da praia, e pronto, e depois a partir daí ele conseguiu mais apoio da parte da Marinha, mais apoio da parte política, abrir portas para as embarcações se apetrecharem melhor. Hoje, um caso por outro que aconteça, porque o perigo existe sempre, seja no mar, seja em terra, mas não tem nada a ver com o que acontecia antigamente, não só em termos de naufrágios, em termos de vidas humanas, mas mesmo em termos de acidentes. A Capitania sempre demonstrou uma preocupação e um carinho particular pelas suas gentes do mar, suscitando junto das diversas tutelas com responsabilidade nesta área a salvaguarda dos seus interesses comuns, numa procura contínua de melhoria das condições de trabalho da maior comunidade de inscritos marítimos nacional, no apoio à salvaguarda da segurança e vida no mar, na melhoria das infraestruturas portuárias, de um porto praticado por diversas embarcações costeiras, locais e auxiliares, dedicadas exclusivamente ao exercício da pesca profissional. Neste âmbito, exorto-vos para que também vós, os armadores, os pescadores, os operadores da pesca, todos juntos, possam concorrer para a divulgação e consciencialização das ameaças ao mar português. Por fim, gostaria de referir que tem sido um privilégio e uma enorme honra ser vosso capitão do Porto, deixando um abraço coletivo a todos os pescadores, reconhecendo publicamente a vossa importância, desejando que possam melhorar as vossas condições de trabalho e de segurança e, claro, a dignificação da profissão de pescador. Hoje a Póvoa de Varzim tem muitas outras atividades ligadas à indústria, ligadas ao turismo, ligadas à atividade agrícola, mas a Póvoa fundamentalmente é conhecida e foi conhecida ao longo dos anos como uma terra de pescadores. Ou seja, o mar teve sempre uma relação muito próxima com os momentos bons e com os momentos maus desta comunidade. E portanto a Póvoa foi sempre conhecida como uma comunidade de pescadores. Hoje, como sabem,
é ainda a maior comunidade de pesca artesanal que existe em Portugal e, nesse sentido, pescadores estão em todo lado na Póvoa de Varzim. Estão na cultura, estão no nome das ruas, estão naquilo que são as nossas tradições, a nossa camisola poveira, é uma indumentária dos pescadores e, portanto, digamos que é uma comunidade hoje já algo envelhecida e que precisa de cuidados especiais por parte da Câmara, até porque é uma relação que nós temos que continuar a manter, uma relação que pretendemos também que seja uma relação que passe a história, que passe as nossas tradições. Isso é que faz a diferença das comunidades. Não é aquilo que nós compramos, é aquilo que nós temos adquirido ao longo do tempo. E nesse sentido, nós temos vindo a desenvolver um conjunto de atividades enormes para que não se perca essa memória, para que não se perca o respeito da comunidade pelos pescadores e por aquilo que eles representam para a Póvoa de Varzim dos dias de hoje. E se reparar, tudo se passa na Póvoa de Varzim à volta do mar, tudo se passa à volta da frente ribeirinha. O turismo também foi uma atividade que nasceu muito por fruto também de muitos pescadores que iam para a praia, que davam o banho às pessoas que vinham até à Póvoa de Varzim, o desenvolvimento dos banhos quentes, ou seja, tudo isso teve muito a ver com esta comunidade e daí esta relação de grande cumplicidade entre a comunidade e a comunidade pescatória. Também a relação e aquilo que esta comunidade representa para quem nos visita, as festas da Senhora da Assunção, nós estamos aqui em pleno bairro Sul, aquilo que é a Igreja da Lapa enquanto centro comunitário, construída, imagino, com muita dificuldade por parte de uma comunidade pobre, nunca foram uma comunidade rica, e tem também, e fazendo agora a ponte para os dias de hoje, sabido adaptar-se àquilo que são as diferenças, àquilo que hoje é a evolução da pesca e àquilo que são as condições de trabalho. As condições de trabalho nunca foram as ideais, como sabe. É uma luta antiga da segurança dos homens do mar, desde as condições da entrada e saída da barra, as condições de funcionamento do atual porto de pesca, ou seja, é sempre uma relação também algo tensa, nomeadamente com a Administração Central que tem esta responsabilidade das áreas portuárias e que, em muitas circunstâncias, levou a que muita gente ficasse no mar. Muita gente morreu na entrada da barra por falta de condições de segurança. E, portanto, digamos que esta história trágico-marítima do povo da Póvoa de Varzim está muito ligada a esta comunidade.